Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é de dia, de tarde ou de noite, estamos mais uma vez nos encontros da Lua Cheia, que todos os meses, na Lua Cheia, eu bato papo com amigos meus de longas datas e poucas datas, da eternidade, certamente, né? E hoje estou recebendo um amigo meu que as coincidências são interessantíssimas, né? Sábado passado, que foi dia, não sei que dia que foi, eu ganhei um convite de um primo meu para assisti-lo num concerto no Cultura Artística Teatro aqui em São Paulo. Né? Então eu fui, aceitei o convite, fui lá eu e minha mulher, e lá estava eu. De repente, no intervalo, quando eu olho para o lado, quem eu vejo? Um amigo meu de décadas, Edil Carvalho, está aqui na minha frente. Uma feliz coincidência. Muito obrigado. Foi uma surpresa mesmo. Foi interessante, muito legal mesmo. Porque a gente não imagina numa orquestra sinfônica brasileira Num sábado à noite encontrar um astrólogo. Mas, enfim, Edil Carvalho, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Robson. Obrigado. Edil Carvalho, formado em filosofia antiga pelo UFRJ, e que faz associações à astrologia com cinema, com arte, e tem essa condição de entender muito a astrologia pela astrocaracterologia, né? Edil, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela amizade. De novo, Rob. Muito bom. Obrigado. Se conheço tantos anos, nem sei quantos anos existem. Pois é, a gente estava tentando lembrar, né? Se no aniversário de 12 anos da Gaia eu falei algumas palavras, eu já devia te conhecer um certo tempo antes, né? Então é só fazer o cálculo aí que você chega à data. Uns 25, 27 anos. Com certeza. Mas data, o tempo não importa. Importa a amizade que a gente tem. Edil Carvalho, né? Edil Carvalho fez parte de uma série de coisas interessantes na astrologia. Ele fez um CBA, que é uma publicação da Gaia muito tempo atrás, que chamou-se Dicionário das Casas Astrológicas, né? Participou dos fóruns de astrologia que a Gaia fazia um tempo atrás por aqui, e fez parte do Grupo Memória também, saudoso Grupo Memória da Astrologia. E não só isso também, ele faz parte da Academia Celeste, que é um grupo de pesquisadores em relação à astrologia. Edil Carvalho, me diga uma coisa. Eu faço umas perguntas sempre, o pessoal vem. Tá bom, vai lá. Primeira coisa, quem é você? De onde você veio e do que você vive? A primeira pergunta é meio difícil responder. Quem sou eu? Eu não sei se eu sei dizer quem sou eu. Aliás, eu sou só astrólogo para tentar responder essa pergunta, né? Então, essa é uma pergunta que eu vou deixar sem resposta. Qual era a segunda mesmo? De onde você veio? Eu sou nascido em Niterói, né? Do estado do Rio de Janeiro, na cidade do estado do Rio de Janeiro. Foi em Niterói, já que a gente vai falar de astrologia, foi em Niterói que eu conheci a astrologia. Na realidade, a astrologia apareceu na minha vida de uma maneira onde eu jamais imaginava que viria me tornar astrólogo, né? Porque a minha formação original foi literatura e teatro, né? Eu fiz a Unirio até o último ano e abandonei a Universidade de Artes Cênicas no Rio de Janeiro. Mas Niterói sempre foi uma cidade assim muito. Eu sempre achei Niterói uma cidade muito avançada para a época. Assim, quando eu era pequeno, por exemplo, meu pai teve bursite. Ele tentou curar de todas as maneiras, não conseguia, e um dia chegou em casa dizendo que ia fazer acupuntura. Eu tinha 8 anos de idade. Eu só fazer a subtração e entender que em Niterói já tinha acupuntura naquela época. E meu pai curou a acupuntura, curou a bursite com a acupuntura, né? Então, assim, tudo que depois a gente ouvia falar
eu já tinha ouvido falar em Niterói, né? E foi em Niterói que eu conheci a astrologia, foi um argentino que leu meu mapa e eu sabia, Robson, que ele não me conhecia e que ele não podia falar de mim, mas ele falou de mim. Então eu falei, mas como é que do desenho do céu é possível falar de um ser humano, né? Eu sabia que aquilo não era genérico, era particular, dizia respeito à minha pessoa, mas não era exatamente assim, assim, poderia ser melhor. E aí eu comecei a estudar astrologia e quando eu vi estava completamente envolvido com a história, né? Então, a cidade onde eu nasci, Niterói, está completamente ligada ao meu envolvimento com a astrologia, né? Que foi uma coisa muito paulatina, vagarosa, mas não foi uma coisa assim, vou me tornar astrólogo, vou ler esses livros, vou fazer essa escola, não. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, mas levou um tempo. E você foi fazendo, bom, foi formação acadêmica, você fez filosofia, né? Na UFRJ. Isso, na realidade, eu fiz artes cênicas na Unirio, abandonei. Depois disso, eu fui morar em vários lugares. Aí eu já era leitor de astrologia. Mas aí, tendo me tornado astrólogo, e aí já morando aqui em São Paulo, eu percebi que faltava algo a mais. Assim, como é que eu vou te dizer isso? Por exemplo, eu cheguei a pensar em fazer a formação em psicologia, porque eu achei que essa formação poderia, de alguma maneira, contribuir para a minha formação em astrologia, mas eu não queria ter problema com o Conselho Regional de Psicologia, que proíbe que você, como O uso, né? psicólogo, atue, né? E aí eu pensei, então vou fazer antropologia. Mas eu, eu não tô ainda piamente convencido que os significados do céu têm atribuições arbitrárias, né? Assim, que aquela civilização naquela época atribuiu ao céu determinado significado. Então, eu não queria me esbarrar com isso, né? E aí eu me lembro que havia caído nas minhas mãos, não me lembro, foi algum astrólogo que me recomendou, não me lembro quem, o Timeu de Platão, Sim. né? Eu lembro que na época que eu lia, muito tempo atrás, foi ininteligível, não entendi nada daquilo, né? Mas foi pelo fato de eu ter lido o Timeu que eu pensei a possibilidade de fazer filosofia. E aí eu saí de São Paulo com a missão de ter uma formação universitária completa e quando eu tive a primeira aula de filosofia antiga, foi sobre a República de Platão, né? Foi com a professora Graça, que é uma especialista em Platão, lá na UFRJ. Naquele dia, selou meu destino. Falei, é isso que eu quero fazer, né? Mas tem um outro detalhe também importante, que agora eu me lembrei, eu não posso esquecer, e que também foi fundamental para eu fazer essa formação, e que tem a ver com a Gaia, por incrível que pareça. Porque, na época que veio à baila a possibilidade da astrologia se transformar numa profissão, você reuniu, você decidiu fazer uma reunião e o que foi mais surpreendente é que astrólogos de todos os lugares do país Foi. compareceram, né, Os fóruns de o Fórum de Astrologia. Aquilo foi maravilhoso. Acho que foi uma das grandes coisas que aconteceram na foi história, marcante aquilo. foi aquilo. E naquele dia eu conheci a Dalgisa Botelho, Então dizem. né? A Dalgisa Botelho ela tinha acabado de defender uma tese de astrologia na academia, pela PUC, daqui de São Paulo. Era sobre um manual português, se não me engano. Eu conheci ela através da Patrícia Boni, que ainda é professora aqui da escola. E eu lembro que eu estava conversando com a Dalgisa. Eu não me lembro o que foi, qual era a conversa. Eu sei que teve uma hora que ela virou para mim e perguntou: o que você está fazendo aqui? Aí eu havia entendido
que ela me perguntou por que que eu estava na Gaia. Bom, eu falei, porque é um evento importante. Ela falou, não, Edil, não é isso que eu quero te perguntar. Eu quero te perguntar por que que você está aqui na astrologia. Ué, por que que eu me interesso com astrologia? Aí ela falou, teu lugar não é aqui. Aí foi, e aí vem alguma bomba aí, né? Aí ela deu aquele intervalo misterioso. Ela falou, Edil, teu lugar é na academia. O que que você está fazendo aqui? Aí ela completou a frase inicial, né? Então eu devo muito a Dalgisa, porque ela plantou a semente em mim, né? Ela me fez me perguntar o que que eu estou fazendo aqui e aonde eu deveria estar, né? Eu lembro que nesse encontro eu conheci o Marcos Reis, que já era professor de filosofia, eu estava se formando em filosofia, Verdade. também em filosofia antiga. A gente trocou figurinhas e logo depois teve um evento do Sinarge, isso também foi importante, muito importante. Que tinha um evento do Sinarge onde havia uma sala onde palestrantes iam mostrar o seu trabalho, mas que seriam trabalhos que seriam selecionados. Então, você mandava o trabalho para o Sinage, ele seria avaliado, e aí todos esses astrólogos que apresentaram trabalhos apresentariam o seu trabalho, acho que era na Sala Saturno ou Sala Mercúrio. Sala Saturno. Saturno? Então. O Marcos Seis tirou o primeiro lugar, eu tirei o segundo. Olha só. E naquele dia estava a Cristina Machado, estava a esqueci o nome da Beth, que tem uma tese de astrologia. E naquele dia a gente fundou a Academia Celeste. Olha só, então foi lá dentro do Foi cenário. dentro, o Sinarge é responsável por isso. A semente foi plantada pelo Sinarge. E a Academia Celeste, então você formou com essas pessoas, depois foi entrar. Até o Cid de Oliveira estava com a gente nesse dia. Como é que é o nome dela? Ela é professora lá em Pernambuco agora, especialista em Nietzsche. Desculpe, esqueci. Mas havia muitos integrantes ao longo dos anos que foram se passando. Algumas pessoas se mantiveram no grupo, outras se distanciaram mais, até que a gente incluiu o grupo no sistema da CAPES, né? Então, a gente é um grupo reconhecido pela CAPES. Isso é muito importante por várias coisas, mas uma das coisas mais importantes é que se a gente realiza um evento na UF, a gente tem condições de trazer um convidado com a verba do governo, né? Que é muito ótimo. Que isso é comum, é uma prática comum. E aí, o que aconteceu é que depois de 12 anos, mais ou menos em torno de 12 anos de existência meio amadora, a gente fundou a CAPES e aí a gente teve o segundo aniversário da Academia Celeste, né? Então, e aí, tudo isso, todos esses eventos, né, contribuíram, me levaram para essa formação em filosofia antiga. A gente, quando fala em filosofia, né? ah, eu vi esse termo que você comentou, até tem aqui marcado, Ah, que é filosofia antiga, né? Eu nunca tinha ouvido falar filosofia antiga, né? Não é comum se falar assim. Sei até que você comentou comigo que é filosofia antiga, mas nem todo mundo sabe que é filosofia antiga, moderna ou contemporânea. De isso, acordo com os pensadores, você pode até pensar nesse caso, né? isso. E a filosofia antiga, ela pega que época, mais ou menos? E quais Então, pensadores? a filosofia antiga ela vai tratar da origem de como surgiu a filosofia. Então, a gente está considerando o século VI antes de Cristo e os primeiros filósofos gregos, que é Anaximandro. Mas não dá para falar da filosofia antiga sem falar da relação da filosofia com a poesia e com a sabedoria. Assim, o que a gente chama de origem da filosofia não se divorcia da sabedoria e nem da poesia, porque a filosofia não era exclusivamente racional, né? Essa é uma maneira de explicar.
Então, fazer filosofia antiga é estudar não só esses filósofos, mas obrigatoriamente estudar Homero e Hesíodo, que são os poetas antigos e que escreveram os textos que constituem os primeiros textos da civilização ocidental, né? Então, você pega tudo isso, né? Agora, a gente pode falar de uma filosofia clássica antiga se a gente for, por exemplo, até o século III antes de Cristo, porque a partir daí tem a expansão do território, do território grego através de Alexandre o Grande, e a partir desse período o que se diz é que a gente tem o helenismo, né? Então, do século III para diante, ou seja, de Aristóteles para diante, com a expansão feita por Alexandre o Grande, a gente tem a confluência da cultura grega com a romana e depois, por sua vez, a, a, a soberania de Roma sobre a Grécia, né? Da cultura romana sobre a Grécia. Então, se costuma acreditar, falar de filosofia antiga, essa filosofia que vai desde o século VIII antes de Cristo, considerando os poetas, até o século II e III, e talvez IV depois de Cristo, que vai pegar o helenismo e a Uhum. continuidade do helenismo, né? Agora, já vi várias vezes livros de história de filosofia, ao falar de filosofia antiga, inclui na filosofia antiga o que veio logo depois, que é a Idade Média, né? Então, aí alarga o período. Mas, em termos gerais, se for falar de filosofia antiga, se for falar, ele estuda a filosofia antiga, é porque está estudando alguém ou algum texto que faz parte do século VIII antes de Cristo até o século II, até Ptolomeu. Certo. Diga uma coisa, nesses estudos da filosofia, quando a gente fala de filosofia antiga, né? Aquela coisa, quando a gente fala filosofia, a gente pensa nesse período. Mas eu nunca tinha colocado esse termo, filosofia antiga, do que é o comum se pensar. Nesses estudos que você fez de filosofia antiga, né? Astrologia, como fica nesses períodos todos, desses filósofos Então, todos? Então, uma Robson, coisa que é interessante, quando a gente estuda até livros de filosofia, né? Ou de história, antropologia, parece que nunca existiu astrologia, né? E tinha esse tipo de condição naquele período todo. Como é que estava inserido pois é, essa é isso? justamente a minha pesquisa na Academia Celeste. Esse é meu trabalho, né? Certo. É isso que eu tenho feito na academia. Eu devo muito à academia a possibilidade de fazer esse trabalho, de ter grandes interlocutores, né? Porque são pessoas, assim, são pessoas que tiveram uma formação, que entenderam o que é fazer uma pesquisa. E fazer uma pesquisa é uma coisa muito complicada, ainda mais quando envolve um outro período e uma outra língua. Então, assim, com isso eu estou querendo dizer o problema das traduções, né? Mas é, 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 eu não poderia fazer outra coisa na academia, já que a minha formação em filosofia é antiga, né? E se eu tenho que discutir astrologia por essa perspectiva, a minha primeira pergunta foi exatamente essa, né? Porque há duas maneiras de se responder a essa questão e elas envolvem um problema grandiosíssimo. O primeiro é, para você dizer, porque, primeiro, antes de tudo, a demarcação histórica da astrologia em território grego, em todos os manuais, em todos os livros, é dada por um astrólogo chamado Berosso, que chegou na Grécia em torno do século III ou II antes de Cristo, foi para a ilha de Kos, e aí ele fez com que o conhecimento astrológico se tornasse conhecido. Ele veio da Babilônia. Isso significa que antes do século III não haveria astrologia, não é? Mas a gente tem passagens em que você se pergunta, quando você lê dos textos, você fala, mas isso aí é astrologia ou não? Né? A passagem a qual estou tratando agora é uma passagem famosa dos trabalhos e os dias de Hesíodo. Hesíodo vai
falar do calendário grego e para cada dia do mês há um acontecimento. É o que a gente chama de dias benéficos e maléficos, ou dias favoráveis ou desfavoráveis. E tem duas datas desse calendário que me chamam muito a atenção. Uma delas é assim: se você nascer no 15º dia, acho que é no 15º dia, se a criança nascer no 15º dia, ela vai ter uma inteligência brilhante. E aí tem um outro assim: a criança, se a criança nascer no, acho que é 11º dia, e for uma mulher, não, se a criança nascer no 11º dia e for um homem, ele vai ser muito tagarela. Mas se for uma mulher, não faz diferença, porque mulher é tagarela mesmo. É uma coisa assim que o texto deixa entender. Aos olhos de um astrólogo, é muito estranho que isso não seja astrologia. É muito estranho. Tá entendendo? Certamente. Mas essa é a pergunta, Robson. Eu só tenho tem várias passagens de vários autores. Estou dando isso como exemplo, porque o que está em jogo quando você olha para o passado e lê um texto e diz que aquilo ali é um testemunho de que havia astrologia ou não, o que está em jogo é a noção de astrologia na cabeça do pesquisador. O que é que você chama de astrologia para dizer que aquilo é astrologia? E essa é a grande questão que há quando alguém entra nessa seara e quer pesquisar a astrologia, a existência da astrologia na Grécia antes do século III. Por exemplo, a primeira hipótese, que é a mais forte, que a astrologia só surgiu na Grécia nos primeiros séculos do milênio, logo depois, no século I, porque os primeiros mapas astrológicos ou são do final, antes de Cristo, ou depois da era de Cristo, né? Então, ou é um mapa do século, do ano 11, ou é do século 100 antes de Cristo. Está ali, naquela meada. O que isso significa? Isso significa que só é considerado astrologia aquilo que esteja sob a forma do horóscopo ou mapa natal. Sim, Que a prova da existência da astrologia é um mapa. certo. Então, se não havia mapa antes, não há astrologia. Essa é a hipótese mais forte, muita gente defende Entendi. isso. Outros aparecem e falam, mas e se houve uma previsão baseada num evento celeste, que prescindiu o mapa? Isso não é astrologia? Que é a astrologia mundana. Então, isso não é astrologia? Por exemplo, se a gente pega. Esse debate eu acho muito interessante, é o que eu defendo, né? Porque o problema da demarcação histórica do surgimento da astrologia está diretamente ligado à definição de astrologia. Você precisa saber o que você acha que é astrologia, o que o outro astrólogo ou um historiador está chamando de astrologia. É o caso do Michel Leclerc, do astrologia grega, aquele calhamaço. Sim, sim. Ele diz claramente que não havia astrologia em Homero, não havia astrologia na antiguidade, mas quando ele vai discutir essa passagem do calendário que eu te falei, ele vai dizer assim, olha, o que há em Exíodo é o berço da astrologia horária, que os gregos só conheceram posteriormente. Certo. Mas na antiguidade já era possível fazer essa previsão através de dias benéficos e maléficos, mas isso ainda não era astrologia. Isso foi o berço. Então, o que eu entendo da discussão do Bichet-Leclerc? Que não havia ainda o bebê. Supondo que a astrologia só está ligada ao ser humano em si. Só havia ali, vamos dizer assim, um útero que ia parir uma coisa chamada astrologia. Então, o calendário de Exildo é o útero.
Tá. mas não tem nem fecundação, não tem nem bebê, o bebê nem chorou. Tá entendendo? Prenúncio de ser. Então, mas qual é, o que está por detrás da tese do Boucher-Leclerc é a ideia de que houve uma evolução, é a ideia de uma progressão. Havia algo que foi dado no início, que foi desenvolvendo e foi evoluindo até chegar à forma do horóscopo. E só quando chegou à forma do horóscopo é que houve astrologia. Essa ideia é muito ilógica. Sim. Mas o que há de ilógico nela? O Edil só é Edil depois que nasceu. Eu não fui Edil quando eu era ainda a conjunção do esperma do meu pai e o óvulo da minha mãe. Eu não era aquilo, não era o Edil. Então o Edil só é, olha, o Edil só é o Edil que é agora, depois de ter entrado para a Universidade Federal Fluminense. Não tem sentido, Robson. Então, assim, tanto a tese evolucionista quanto a tese de que só há o horóscopo são problemáticas. E o que está em jogo é, afinal, definir o que a astrologia é. E definir uma coisa é uma atividade filosófica. Sócrates, né? Quando Sócrates foi, ele era bastante provocador, ele encontrou com várias personalidades célebres, militares, políticos, né, na rua, e ele começava a perguntar. E ele encontrou um grande militar que era considerado pela sua bravura e pela sua coragem. E perguntava a ele assim: Oh, você, que é o homem mais corajoso do mundo, deve saber o que a coragem é. Diga para mim o que a coragem é. E aí, eu esqueci o nome do personagem, tá? Ele pegava e falava assim: Ah, a coragem é quando eu levanto a espada no meio da guerra. Aí Sócrates, para. Eu não pedi um exemplo da coragem. De Eu, definição. eu quero que você me diga o que a coragem é. Há várias teses sobre o que Sócrates está fazendo quando ele faz esse tipo de pergunta. De qualquer modo, o que ele quer, o que é importante para o filósofo, que não é qualquer um, é Sócrates, é, é que se você sabe praticar algo, E até exemplificar isso, né? não. Se você é realmente um homem corajoso, se supõe que você saiba o que a coragem seja. Se você faz algo, se supõe que você sabe o que você faz. E ninguém sabe. Ninguém resiste ao teste de Sócrates, porque ninguém consegue dizer o que uma coisa é. Não sabe dizer o que é justiça, não sabe o que quer dizer a coragem, não sabe o que quer dizer a temperança. Agora eu trago esse exemplo para essa discussão, porque se você diz que aquele texto é de natureza astrológica ou não, é porque você tem na tua cabeça uma definição muito clara do que a astrologia é. Mas a astrologia é isso que você pensa que está na tua cabeça? A gente precisa saber o que a astrologia é. Para E poder exercer também essa astrologia. não, aí vem o problema. É claro que o que está no por detrás do meu argumento e do que eu estou falando é isso, né? Se você é astrólogo, é porque você sabe o que a astrologia é. Eu acho que isso é muito importante para a prática astrológica. Mas no campo da pesquisa, o que eu estou querendo dizer é que é impossível fazer uma demarcação histórica se você não sabe o que a astrologia é. E para saber o que a astrologia é, você traz o debate, que a princípio é histórico, para o campo filosófico, porque você vai ter que definir o que é astrologia. Havia uma coisa que se desenvolveu e virou horóscopo, não havia nada. Aquele testemunho de Hesíodo, de Homero, de Heráclito, é ou não é astrológico? Eu acho tudo isso muito excitante. E eu passo a minha vida lendo essas coisas e discutindo isso, né? Então, é isso. Esse é meu trabalho na Academia Celeste. Me diga uma coisa, eu conheço algumas pessoas da academia, você, o José Celório, o Angélica e mais alguns, né?
Essa academia ela faz constantemente encontros, tem A trabalhos gente tem, constantes. assim, em tese, a gente faz encontros bienais. Isso não acontecia no início. A gente só tinha aquela formação meio caseira, né? E que raramente fazia com que a gente se encontrasse. É claro que depois da inclusão do grupo no CAPES, na CAPES a gente começou a fazer eventos frequentes e, em tese, assim, a cada 2 anos a gente se encontra e faz um evento público, que agora, na maior parte das vezes, começou feito pela internet, mas a gente realizava presencialmente na UF. O primeiro, inclusive, foi realizado em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, lá onde a professora Cristina Machado leciona. E a ideia é que cada pesquisador apresente uma parte do seu trabalho, como eu fiz aqui agora, de uma maneira mais rápida, né? E aí os colegas acabam fazendo perguntas que são importantes para o desenvolvimento da sua tese, é o que a gente chama de sabatina, né? Então, na realidade, é uma reunião de acadêmicos com estudos sobre astrologia que são completamente diferentes e que vão ser arguidos em função do trabalho que estão realizando. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente descobriu que já tem quase, sei lá, a Cristina Machado é que pode falar isso melhor, tá? Pelo menos há tantos anos atrás, a gente descobriu que já tinha 250 teses de astrologia defendida em universidades brasileiras. Isso foi uma surpresa para a gente. A gente não sabia que havia mais 250 loucos como nós, né? Então a gente falou, opa. Estudando É. astrologia. E a gente começou a entrar em contato com esses acadêmicos, e aí, quando viu, a gente criou um novo evento da academia, que é um encontro também bienal, onde a gente convida esses acadêmicos a falarem do próprio trabalho, né? Então, essa é uma outra atividade da academia que a gente começou a realizar. E durante esses encontros bienais, vocês continuam trabalhando também, fazendo pesquisa e Os tudo mais. trabalhos, mas agora a gente está com 2 trabalhos assim em andamento. A gente está lendo os textos antigos dos primeiros astrólogos, então a gente está lá, Deu de Doroteus, Tá? né? Então, a gente pega um capítulo, lê ele durante um mês, pega o segundo capítulo, lê o outro, vê os problemas que os comentadores estão fazendo sobre os textos, né? Que tem textos que são enxertos. Você não sabe se realmente o capítulo começa ali ou acaba ali. Tradução e tudo mais também. Então, assim, quando a gente lê sem apoio de comentador, de um especialista, a gente toma aquilo sem problema nenhum. Mas na hora que a gente vai pegar a, uma obra antiga que foi traduzida e estudada por um grande comentador, quando você lê aquelas coisas, você fica assustado, Robson. Você fala assim, o que é isso? Você fala assim, agora, o que eu vou fazer? Eu tinha dado isso como certo. Sim. Não, isso não é certo. Mas você fica meio de saia justa, né? Mas esse é o trabalho da pesquisa. Precisa traz isso, né? Você Tá, não traz a tá dúvida. entendendo? Então, esse é, é uma das atividades que a gente tem feito. A outra, essa é muito nova, não sei se eu poderia estar falando dela aqui no programa, é que a gente vai escrever um dossiê de astrologia. Olha só que A bacana gente isso. vai editar por uma revista acadêmica. Isso está muito. É o nosso próximo encontro. Já apresentando os textos para os colegas discutirem. A ideia de apresentar esse dossiê ainda esse ano, se for possível, para a revista. E as revistas acadêmicas demoram, às vezes, quase um ano para publicar um trabalho. A ideia é que esse trabalho saia publicado ano que vem. Então, seria o primeiro trabalho escrito da Academia Celeste em grupo. Olha que interessante isso. É, Importante também. eu acho importante. Eu acho que a gente tem coisas muito importantes. Estou imaginando que a Angélica Ferroni vai apresentar uma parte da tese dela. A tese dela é horrorosa, Robson. O escândalo.
Ela comentou comigo. É um escândalo. É É muito bonito. assim, eu Muito bonito. assisti a defesa e vi os elogios que ela recebeu. O trabalho da Angélica é Ela é gigante, fantástica. gigante. Então, assim, eu acho que tem coisas muito boas reunidas num, digamos, num fascículo só, sabe? Num trabalho só. E é o trabalho da academia, né? Então, assim, na realidade, era o que a gente sempre quis fazer e nunca pôde, e eu concordo, né? Quando você está na academia, você está tomado com a atividade de lecionar, com a atividade de orientar seus alunos, com a atividade de participar de outros eventos, né? Então, raramente você tem um espaço para a própria academia celeste, que você é roubado pela tua atividade acadêmica, né? Sim. Mas eu acho que vai ser muito importante para a gente isso. Não, Então, eu estou na fundamental. torcida com o dossiê. Ah, vou guardar essa notícia maravilhosa para aqui. Me diga uma coisa, essa sua inserção na filosofia antiga, enfim, todos os seus estudos na academia, né? Levou você também tem outro tipo de contato com outra forma de se ver a astrologia, que foi a astrocaracterologia. Não, isso foi o inverso. Foi o inverso? Como é que foi isso? Foi o inverso, porque a astrocaracterologia, Foi antes. ela, ela é uma pesquisa, né, criada pelo Olavo de Carvalho, e isso se deu, peraí, eu defendi a tese em 92, 91, 90, isso se deu em 1989. Não, Quer dizer, em 1989, eu estava redigindo um texto para teatro numa peça da Unicamp, e aí me lembrei de uma palestra que eu havia assistido ao Olavo de Carvalho na Astrociência, lá no Rio. lá no Rio de Janeiro. Era o Olavo de Carvalho falou numa sala e o Eduardo Maia falou em outra. Os cursos eram caríssimos. Não me pergunte como eu consegui fazer o curso naquela época, mas eu fiz o curso de introdução a simbolismo tradicional do Eduardo Maia. E foi um trabalho muito bonito que envolvia até uma análise do Pequeno Príncipe do Exupéry. Eu fiquei, acho que foi minha primeira, eu comecei a astrologia tendo crise. Porque logo quando eu vi o Eduardo Maia, eu entendi que a astrologia não era aquilo que eu estava lendo, sabe? Assim, que havia uma astrologia antiga, que havia um estudo teórico sobre os símbolos, né? Então fiquei completamente encantado com aquilo. Mas nunca fui a Pernambuco, a Recife, para poder ser aluno da escola. Só foi uma introdução, e a introdução foi uma bomba na minha vida, porque eu vi tem um problema aí, né? Com o Olavo de Carvalho foi a mesma coisa. Eu vi tem algum problema aí, que o Olavo só falava dos problemas da astrologia. E aí, muito tempo depois, não vou saber calcular, eu estava na Unicamp fazendo essa peça e me lembrei que aquele astrólogo, de quem eu não havia feito o curso, que é o Olavo, morava em São Paulo. Como eu estava em Campinas, eu falei, eu vou lá descobrir se esse astrólogo está dando aula. Não me pergunte como eu descobri o Olavo, ele morava aqui no Bexiga, ali na Caio Prado. Hoje, inclusive, o Uber passou lá pela frente, eu levei um susto, falei, gente, é Caio Prado. Acho que é Caio Prado o nome da rua. E aí eu bati na porta, a Roxane, a mulher do Olavo, me atendeu. Ela disse que eu poderia assistir uma aula e que eu poderia me tornar aluno do curso se eu quisesse, né? E eu assisti a primeira aula, né? Então, eu acho que é importante falar isso. Eu lembro que o Olavo falou, o que ele falou nesse dia foi o suficiente para eu querer fazer o curso até o final. Eu falei, é isso que eu quero. Eu nunca tinha visto nenhuma proposta como essa. E o que o Olavo propunha estava diretamente ligado à minha natureza como pesquisador. Eu não sabia que eu era um pesquisador, Robson. Eu nunca soube. Olha, nem mesmo fazendo o curso do Olavo. Eu só fui saber que eu era um pesquisador quando eu entrei para a universidade e depois quando eu comecei a dialogar com os membros da Academia Celeste. Foi aí que eu fui entender o que era uma pesquisa. Mas eu não sabia que eu tinha a alma de pesquisador, né?
E o Olavo falou assim, eu não me lembro qual era o tópico, qual era o assunto, ele falou, se dos astros a gente consegue deduzir um comportamento psicológico, como pesquisador, a gente tem que saber fazer o caminho inverso. De um comportamento psicológico, você tem que deduzir a configuração astrológica sem nunca ter olhado o mapa. Aí eu dei uma gargalhada nervosa e falei, impossível. O Olavo virou para mim, assim, com uma elegância que não é natural, virou para mim e falou, olha, esse curso existe para isso. E aí foi explicando todo o curso, o que ele se propunha a fazer, mostrar essa relação. E eu me lembro que à medida que ele ia falando isso, eu ficava pensando. Ah, ele deu um exemplo para falar, assim, se do mapa você deduz um comportamento psicológico, então, como pesquisador de um comportamento psicológico, você tem que chegar ao mapa. Aí ele deu um exemplo. É como uma pessoa que sobe na árvore. Se ela sabe na árvore, ela sabe descer. Me deu vontade de virar para ele e falei: não, porque eu morro de medo de altura. Várias vezes eu subi em um lugar alto e não desci, tiveram que chamar o corpo do mundo. Eu era. Que eu não servia. Mas eu não tive coragem de falar isso, eu ri por dentro. Mas no dia que ele falou isso, eu falei: é isso que eu quero. Essa busca, né? É isso que eu quero. Você, ao longo do curso, tinha que escolher uma personalidade célebre para estudar a vida e obra, cujo mapa você nunca tinha visto. No caso, eu escolhi Fernando Pessoa. Eu escolhi Fernando Pessoa, foi uma escolha estratégica. Não queria alguém de um país de cultura diferente, muito diferente da nossa. Não queria trabalhar com tradução. E livros que, na época, eu encontrasse nas livrarias brasileiras. As personalidades célebres brasileiras que o Olavo tinha disposto era Imperador, Dom João. E eu nunca tive uma relação com política, né? Minha formação é na área de poesia, teatro e literatura. E aí eu perguntei ele, eu posso fazer, escolher um? Fernando Pessoa, que é português, então, pode fazer, pode fazer. E durante 2 anos eu fiz a pesquisa, defendi a tese. Na realidade, na tese eu só consegui identificar a posição de Lua e Saturno na casa 10, Sol na 8, só. E ainda eu tinha uma hipótese de que ele teria Marte na casa 1. Defendi, mas errei, porque na realidade ele tem Marte na 12, Fernando Pessoa. Então a astrocaracterologia veio antes. Sim. Né? Assim, então, só para você ter uma ideia, porque eu estou falando, porque eu deduzi que ele tinha planeta tal e tal e tal. Assim, para a gente entender a astrocaracterologia, a gente tem que entender, vamos dizer, os 3 grandes fundamentos da tese do Olavo de Carvalho, da astrocaracterologia. Né? A primeira é que os 7 planetas, estão associados às 7 faculdades cognitivas que já eram discutidas na escolástica por Alberto Magno, São Tomás de Aquino. Então, o Sol corresponde à intuição, a Lua corresponde à faculdade do sentimento. Vamos falar de uma faculdade que eu acho muito interessante, que é a fantasia. A fantasia é a faculdade que corresponde a Vênus. A fantasia tem 2 atividades. E uma das atividades da fantasia é elaborar imagens, criar imagens, ou seja, criar fantasmas, né? E essas imagens estão sempre voltadas para o futuro. É como se você imaginasse agora o que vai ser da Gaia daqui a 30 anos. Quem faz isso é uma faculdade da alma chamada fantasia, porque ela Uhum. elabora imagens, ela Entendi. imagina. Isso é o que a psicologia moderna chama de imaginação. Mas a fantasia fazia outra atividade, porque como ela trabalha com imagens e fantasmas, os fantasmas não se voltam só para imagens futuras.
mas para imagens passadas. É o que a psicologia moderna chama de memória. Entendi. Então, se há uma relação, e acho que há, entre a faculdade da fantasia e Vênus, a posição de Vênus, por causa e por signo, mostraria como funciona a imaginação e a memória do sujeito ao mesmo tempo. Tá? Entendi. Então, os planetas estão associados, correspondem às 7 faculdades cognitivas. As casas vão, é como o Olavo falava, né? São as direções que a atenção toma. Porque se você tem a Lua na casa 1, por exemplo, o teu sentimento está voltado para uma determinada direção, que é aquela indicada pela casa 1. E aí a casa 1 tem o seu significado. E o que eu acho mais interessante nessa tese, e eu faço questão de falar isso sempre, é que ela é muito bonita, ela encanta, né, pela sua grandiosidade, mas isso precisa ser provado, Robson. E o Olavo criou o instrumento de prova. E é isso que eu acho honesto. Foi aí que eu abri as pernas, tá entendendo? Porque ele diz, e ele vai usar textos para defender a astrocaracterologia, que o único meio de você comprovar que que o indivíduo realmente sente a vida de determinado mundo, ou imagina a vida de determinado mundo, é estudar a vida e a obra de alguém e perceber que desde o berço até o túmulo, aquela pessoa sentia do mesmo modo as coisas até o final da vida, ou imaginava as coisas sempre do mesmo modo. E é o que e aí é o terceiro fundamento da astrocaracterologia, que é um método de investigação que é chamado de método biográfico. Então, por isso que eu estudei a vida e obra do Fernando Pessoa, para entender, por exemplo, que tinha uma coisa que mexia muito com a emoção dele. Isso é o mais claro na obra dele, né? Por exemplo, ele diz assim: não tem ninguém com mais sentimento patriótico do que eu. Eu sou o português mais português que eu mesmo conheci, Claro, sim. né? A primeira quadra que ele escreve quando criança é uma quadra onde ele vai comparar o amor que ele sentia pela mãe com o amor que ele sentia para Portugal. Não me parece que isso seja normal. Isso me parece que é uma coisa muito particular, porque nem todo mundo compara a própria. Eu não comparei minha mãe a Minas Gerais, Sim. nem a Niterói, tá entendendo? Então não é comum, é uma coisa que você fala assim, que coisa diferente, né? Então ele fala assim: ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, ainda que goste mais delas, eu gosto mais de ti, mamãe, né? Então assim, você vê que é um amor, que é um sentimento todo voltado para a pátria, todo voltado para o lugar onde você vive. Na época que eu estudava Fernando Pessoa, no Brasil, a gente não tinha internet, e a maioria dos livros que foram lançados aqui são livros de poesia. Mas o Fernando tinha uma atividade política intensa, ele foi um grande escritor Verdade. político. Então, assim, hoje em dia, quando você tem toda a obra, é que você fala, gente, esse cara aqui pensava politicamente, né? Então, assim, eu estou te dizendo tudo isso, assim, mesmo de maneira atabalhoada, para dar como exemplo, que isso para mim foi suficiente para supor que a lua dele, já que a faculdade está associada aos sentimentos, estivesse na casa 10, já que a casa 10 é a casa do mundo sociopolítico. E, de fato, quando eu defendi a tese, aí é claro que toda turma excitada quer pegar um mapa, e ele tem lua na 10, né? O Fernando Pessoa. Que interessante. Então, só para você ter uma ideia da astrocaracterologia, assim, de uma maneira muito sintética, mas já que a gente está dando uma entrevista, eu gostaria de registrar isso de novo, né? Não é só uma tese bonita. Tese a gente inventa o tempo todo, Robson.
Eu posso inventar uma tese agora, que o novo planeta que vão descobrir, se ele fosse chamado de Grângril, então porque ele tem a ver com o câncer que vai aparecer na tua vida. Olha que Sim, lindo. Não tem sentido? Tem. Agora falta provar. eu Esse é o problema. Tá entendendo? entendi. Eu acho que isso que me impressionou no Olavo, porque tinha uma pesquisa, estava na minha, aqueles textos, estava na minha. Ele falou: olha, é assim que faz. Faça e vê o que você vai achar. Na hora que eu comecei a ver que o sentimento estava voltado para uma experiência que era a mesma, que era a experiência sociopolítica, vamos dar. Acho que o Fernando Pessoa. Não, eu vou me estender muito se eu falar do Pessoa. Quando eu comecei a ver isso, eu comecei a falar: realmente tem uma relação entre os astros e a vida. Mas eu só pude ver isso quando eu fiz uma pesquisa. Porque enquanto eu não fazia isso, a única coisa que me restava era acreditar no que os livros diziam. Reproduzir aquele conhecimento, né? Então isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu lia o Dani Rudaya, lia Stephen Arroyo, tá entendendo? Você até aceitava esse tipo de consulta. Os significados não eram os mesmos, não é? Então, assim, o que me parecia na época é que a astrologia dependia da retórica. Depende da argumentação. Se você for um grande argumentador, pouco importa o que você esteja dizendo. Desde que você fale de uma maneira brilhante, encantadora, com sentido, né? Eu acho que a astrologia não é isso. Eu acho que não é isso. Eu acho que ter uma boa argumentação é importante em qualquer área, como também na astrologia, mas a astrologia não é só de retórica, né? É o caso do Chris Bannon, um dos maiores pesquisadores de astrologia antiga, né? Eu conheci o Chris Bannon por conta de um artigo que foi traduzido dele para o português há mais de 20 anos atrás, num site brasileiro. E o Chris Bannon falou uma coisa que me impressionou muito, né? Porque ele queria entender o significado dos júbilos, né? Não sei se todo mundo sabe o que é o júbilo. O júbilo é uma dignidade planetária, não por signo, mas por casa. Então, por exemplo, o Sol está em júbilo na casa 9, a Lua está em júbilo na casa 13 e por aí vai. Não tem nada, nenhuma relação com os signos. E ele fala assim: mas por que, que o Sol está em júbilo na 9 e não em outra casa? Qual é a razão pela qual esses júbilos poderiam ser explicados? E aí ele faz uma pesquisa, e ele diz que ele vai explicar isso através de uma lógica simbólica. Isso me chamou muita atenção já naquela época. Porque o que está pressuposto? Que tem uma lógica. Qual é a lógica? Tá entendendo? E ele ainda foi de uma honestidade ímpar, porque ele explica por que que Mercúrio está em júbilo na casa 1, porque Mercúrio é o único Deus que sobe aos céus e desce aos infernos, quer dizer, vai para a parte superior e inferior da vida, ou seja, do mapa, do próprio mapa astrológico. Então Mercúrio só poderia estar na 1. É claro, também poderia estar na 7, porque também se barato de 7, né? Mas tudo bem. Mas aí ele explica lá, através da lógica simbólica, o significado dos júbilos, e no final ele fala: olha, mas Marte está na 6. Eu posso explicar, mas o critério que eu vou usar para explicar o júbilo de Marte na casa 6 não é o mesmo que eu expliquei os outros. Ele mesmo reconhece uma contradição. A lógica não se perpetua em todos os casos, Sim. né? Então, falei: poxa, esse cara é magnífico. Assim, de uma honestidade muito grande, né? Porque ele fez uma hipótese que não se sustenta até o final. Porque na hora que chegou o norte, ele falou: e agora, José, como é que eu dá para explicar do mesmo jeito? Ele falou, né? Então, eu sou uma pessoa como Chris Brennan, não sabia disso, né? Eu preciso da lógica, Robson. Se você me der, demonstrar logicamente, eu entendo. Se não houver, eu não consigo, Robson.
Nem aceitar e nem Não tentar também. consigo, não dá, não dá, sabe? A cada novo planeta que se descobre, em 2 dias já estão se aplicando. É assim que funciona. Então não dá, tá entendendo? Muito Se difícil. até hoje, talvez a gente discuta o significado dos 7 planetas tradicionais, Exato. e inclusive depois os transaturninos, que dirá um planeta novo, tá entendendo? Então, E assim, hoje em dia é muito comum as pessoas aceitarem certos conceitos, né? Por causa da mídia que foi. Então aceita que é isso e pronto, sem questionar, sem ter o senso crítico que não existe. então, Não sei se um dia vai acabar, mas está minguando cada vez mais o senso crítico das pessoas em qualquer área, né? na astrologia isso é terrível. Mais complexo que Eu acho que é bem terrível. diga uma coisa, aí você também fez muitas conexões com a astrologia, com o cinema, né? Esse foi meu. Eu nem imaginava que isso ia virar um trabalho. E eu nem entendi ainda que era uma pesquisa. Eu fazia porque era uma paixão e porque um grande amigo, o Miguel, que morava na Aclimação, era da área de cinema. Eu devo muito ao Miguel esse trabalho, porque a gente ia ao cinema e ele chegava a uma conclusão do filme com conhecimento estético. E eu chegava ao mesmo resultado, a mesma análise, com conhecimento astrológico. Isso não é normal. Deve ter alguma relação entre astrologia e estética ou cinema que a gente não sabe muito bem o que é. O que aconteceu, Robson? Acho que é melhor dar um exemplo de como aconteceu. Por exemplo, Persona, do Ingmar Bergman, né? É a história de uma atriz que tem uma crise, que eu vou chamar de crise de identidade, porque ela estava no palco, encenando uma peça grega, não lembro se era Electra, e nesse dia ela decide ficar muda, não falar mais nada e não ter expressão alguma. Ela internada no hospital psiquiátrico, e aí vem o grande discurso da doutora que é a responsável pelo hospital psiquiátrico. Aí ela vai virar para Elizabeth Vogler, que é a atriz interpretada pela Liv Ullmann, e vai falar assim: eu entendo você. O desesperado sonho de ser, não aparentar, mas ser. E aí ela continua o discurso, não consigo reproduzir ele na íntegra, mas em linhas gerais, a diretora do hospital vai dizer que toda vez que Elizabeth Vogler faz uma careta e um sorriso, ela acha que aquilo é falso. Toda vez que ela faz um gesto, ela acha que ela está atuando, porque nada que ela faz é suficiente para ela achar que ela é autêntica, porque tudo que ela faz é prova de que ela é falsa. E por isso que ela nunca consegue ser e só consegue aparentar. É isso que eu estou chamando de crise de identidade. E persona trata fundamentalmente disso, né? Persona é uma palavra latina que designa a máscara do ator, né? E é muito interessante que o Bergman tenha dado esse título ao filme, já que é um filme praticamente feito de closes, né? Ora, o rosto de Elizabeth Vogler está sobre a sombra e depois fica sobre a luz. Ora, é o rosto da alma, da enfermeira que vai cuidar da Elizabeth Vogler, interpretada pela Bibi Anderson. Ora, o rosto dela está na sombra e ora está na luz. Numa entrevista, perguntam ao Bergman, né? Por que que ele, em determinado momento da cena, que é uma das cenas mais famosas da história do cinema, o Bergman vai juntar metade do rosto da Elizabeth Vogler com metade do rosto da alma e cria um rosto único fundido das duas. Aí o Bergman fala assim, mas todo ser humano é assim. Todos nós temos uma metade nossa que é oculta e temos uma outra metade que a gente mostra. E essa metade que a gente oculta por medo. E essa cara é muito terrível. E as caras que eu juntei da Liv Ullmann com a Bibi Anderson é a faceta mais obscura delas duas.
Isso é só para falar do Persona. Crise é o primeiro filme do Bergman. Do que trata a história? Aparentemente, a história de uma mulher que deixou a filha dela sob os cuidados de uma amiga e depois de muito tempo volta para pegar a filha. Parece que a história trata disso, mas de repente a história cria uma reviravolta, porque essa mulher é uma mulher de idade, tem um amante que é um jovem que é ator. E ele começa a se engraçar com a filha da, da, da mulher com quem ele vivia. E ele sempre faz o papel de um homem que está sofrendo muito, que cometeu muitos erros, que tentou matar a mulher grávida, que tentou fazer isso. Então ele quer ganhar compaixão das mulheres para transar com as mulheres. E ele começa a aplicar o mesmo golpe na filha da mulher com quem ele vivia. E a mulher está entendendo que o amante dela vai pegar a filha dele, né? A cena, e tem um momento que ele fala assim que ele aprendeu a fingir o tempo todo da vida e que ele já tentou se matar, que ele não aguenta mais ser um ator falso de verdade. Algo assim. Pois bem, a cena final é a cena que ele acaba transando com a filha, com a filha da mulher. A mulher é, chega no lugar onde ela trabalha, ela é uma maquiadora. A cena é cheia de cabeça, cheia de maquiagens e perucas, tá entendendo? E ela vira para a filha e fala: Ele te falou isso, que matou a esposa e que se arrependeu e que queria se entregar à polícia e pediu para você entregá-lo? Ele fez isso comigo. Ele é falso. Então, assim, em crise, o mesmo tema da falsidade, da máscara, aparece, né? Tanto é que esse ator tem uma hora que foge e fala, vou me matar. Aí as duas falam, mas se matar nada, nunca se matou. Aí aparece o barulho de um tiro. Pum! Aí elas correm, de fato ele se matou. Como é que ele se matou? Ele deu um tiro no rosto. Né? O rosto é, assim, é um elemento que aparece na obra do Bergman constantemente, né? Tudo bem, então, estamos aí. Bergman. Vou parar porque eu posso falar hora só sobre o Bergman. Vamos pegar outro, o Orson Welles. O Orson Welles fez um filme, é pouco visto, mas é o melhor filme dele, acho que se chama F for Fake. É, F de falso. O Orson Welles, ele se apropria de um filme que está sendo feito sobre o maior falsificador de obras de artes do planeta, um falsário. Eu esqueci o nome do pintor. E ele era reconhecido como alguém que tinha 20 caras, 20 nomes, e todos eles eram tão falsos como verdadeiros, né? O que acontece é que há um biógrafo que resolve, nesse momento, também fazer a biografia desse pintor. Esse biógrafo é falso, porque ele fez a biografia de um milionário e esse milionário nunca deu nenhum depoimento. Esse cara foi preso por conta dessa biografia falsa. Tudo isso é verdade. E aí, o Orson Welles se compara com esses dois farsantes, vira para a câmera e pergunta: quem de nós três é o maior charlatão? Aí ele mesmo responde: os dois foram presos. Eu fui para Hollywood. Fantástico isso, né? Fantástico, né? Então, assim, Fantástico. o filme mais famoso, Cidadão Kane, é a história de um personagem que se mata, a gente não sabe por quê, é uma retrospectiva. Muitos comentadores dizem que essa retrospectiva é a busca pela identidade. Ou seja, a gente precisa saber quem é o cidadão Kane isso só é descoberto através da pista que ele deixa, porque ele fala Rosebud, e a gente precisa saber o que Rosebud é, que está escrito naquele carrinho de neve quando ele era criança, né?
Ou seja, se você notar, se eu pegar esses exemplos muito rapidamente, esses dois cineastas estão tratando de um tema comum, que é a busca pela identidade. Se a identidade é dada por a gente ter duas facetas ou mais facetas, se a gente tem alguma faceta da nossa identidade que a gente oculta, outra que a gente mostra, se a gente é autêntico, se a gente é falso. Todas essas são variações de um mesmo tema, que eu chamo o tema da identidade. Se a gente pega o mapa desses dois diretores que eu citei e levanta e compara, o que eles têm em comum é a casa 1 ocupada por qualquer um dos 7 planetas tradicionais. Vou dar um outro exemplo, que não é do cinema. O Yukio Mishima, o escritor japonês, né, um dos maiores escritores da cultura japonesa, digamos, contemporânea, da literatura moderna. Ele vai escrever um livro muito interessante que se chama Confissões de uma Máscara. Olha só. É, é claro que tem o elemento homossexual, que é o elemento que ele descobre, quer esconder, mas é muito interessante ver como ele formula. Em determinado momento do livro, ele fala: Eu sempre soube que a vida era um palco. Todo mundo sempre disse isso, mas eu nunca acreditei. Agora eu vejo que é assim mesmo. Que a única coisa que eu faço é fingir porque eu sou uma máquina de falsidade. Ele fala isso, Robson, desse jeito, Textualmente. tá? E aí ele fala que não resta mais nada na vida encenar até que a cortina caia. Mas enquanto a cortina não cai, ele assumiu o papel. E eu estou dando essa parte do texto porque ela é mais contundente, e se você levanta o mapa do Yukio Mishima, você vê que ele tem a Lua na casa 1. Olha só. Então, ele tem também um planeta, um dos 7 planetas tradicionais na casa 1. E essa é a minha pesquisa, isso virou minha vida. Eu acho que eu não vou me desocupar disso tão cedo, eu precisaria de 3 encarnações para ficar um pouco Ah, mas tranquilo. continue fazendo, É, continue fazendo. é. E você fez uma conexão interessante, astrocartologia, cinema e filosofia. Então, esses três em conjunto, você faz a sua pesquisa, né? É, eu estava conversando agora com a, com a Jaqueline, né? Jaqueline Devita. A gente se encontrou e eu estava falando da minha experiência como professor na UF, né? E eu acho que é quando você reúne todos os seus conhecimentos, né? Assim, Exatamente. por exemplo, eu tenho um mês do meu curso de filosofia que é dedicado a responder uma pergunta: o que é o homem? O que é o ser humano? O Aristóteles, por exemplo, vai dizer que o ser humano é, por natureza, um animal político. Essa é a primeira aula. A segunda aula é de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho vai dizer que o homem é o intermédio entre as bestas e os anjos. A gente precisa entender por que que ele entende o ser humano como esse intermédio. Depois a gente vê Descartes, que vai dizer, né? Ele fala assim: o que é o ser humano? O ser humano é um animal racional? Ah, eu não quero pensar sobre isso, porque senão vou ter que definir o que é o homem e o que é racional. Porque a única coisa eu sei que eu penso. Então, eu sou, eu existo, eu penso, logo Logo existo. existe. Né? Então, a gente tem que entender essa definição. E aí, a última aula é dedicada a um filósofo moderno, é um espanhol, chamado Julián Marias, que vai definir, ele vai dizer assim, primeiro, né? Se você quer entender o que é o ser humano, você não pode entender ele como um eu genérico, abstrato, como toda filosofia até hoje fez. Ele faz uma crítica a toda a filosofia. Porque você só entende o que é o eu quando você considera que esse eu está no mundo. Quando esse eu está tão dentro do mundo que não há mais diferença entre mundo e eu. Ele vai chamar isso de intramundanidade. E aí ele vai dizer em determinado momento assim: então, se a gente quer conhecer alguém, a relação do eu com o mundo e o mundo com o eu, você é obrigado a conhecer a sua biografia. Porque é pela biografia que a gente vê um indivíduo tentando realizar um projeto de vida. Aí ele fala, porque o ser humano, por natureza, é projetivo. O ser humano é um projeto. E aí ele vai fazer uma acusação grave à psicologia, porque ele vai dizer
que a gente nunca entende o ser humano pelo seu passado, mas sim pelo seu futuro, porque ele é projetivo. E aí, para explicar essa teoria, eu peguei um filme, um documentário do Jorge Furtado, que se chama Esta Não É a Sua Vida, que é a história da Noeli, que diante de todos aqueles que estavam filmando a vida dela, ela percebe que ela não estudou e que ela perdeu o seu futuro, o futuro que ela poderia realizar, né? Eu peguei esse filme para ilustrar a, a teoria do Julián Marias. Quando acabou o filme, que eu liguei a luz, os alunos, tinha um aluno que estava chorando. Assim, um dos alunos me escreveu depois e falou, ipsis literis assim, professor, o Julián Marias me atravessou a alma. Olha só. Foi a melhor terapia que eu já fiz. Eu fiquei muito emocionado. Que assim, a impressão, eu estou te contando tudo isso para te dizer, é que parece que eu juntei tudo que havia dentro de mim para dar a melhor para dar a melhor astrologia, olha que ótimo, para dar a melhor aula possível, e que não se difere muito da astrologia, se a gente considerar as palavras do meu aluno, que aquela aula foi a melhor terapia pelo qual ele passou. Não é? Porque, porque eu acho que é isso mesmo, Robson. Eu acho que. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu só me tornei outra pessoa porque um dia eu tinha lido O Pequeno Príncipe, e as Irmãs Paulinas, as editoras Irmãs Paulinas lá em Niterói, publicavam uns cartõezinhos com as imagens do Pequeno Príncipe com os dizeres. Aquele, lembra desses cartões? E eu colecionei todos, eu era apaixonado por aquilo. Só é, só é importante aquilo que é invisível aos olhos. Isso. Creio que ele partiu através Os dos cartões. gansos selvagens, né? Aí eu fui nas Irmãs Paulinas comprar o tal do cartãozinho do Pequeno Príncipe. E aí tinha aquele mostruário de livro giratório. Eu esbarrei naquilo, caiu um livro no chão. Aí eu fui pegar o livro, estava caído, eu não vi o que era a capa. Quando eu virei, estava escrito assim: Onde está o menino que foi? Segue dentro de mim ou morreu? E se ainda tomba, por que permanece o esqueleto? Eu nunca tinha lido poesia, eu só conhecia a prosa. Eu não sabia que existia poesia. Eu não entendi o que era aquilo. Aquilo foi como se assim tivesse um cometa caiu dentro do meu coração. Eu disse, puf! A partir daquele dia eu fui outro. E vários cometas caíram na minha vida e sempre foram na área da cultura. Então, assim, eu acredito piamente no papel transformador da cultura, e por isso que eu entendo quando o meu aluno disse que Julio Marias atravessou a alma dele, que foi a melhor terapia. Porque as minhas melhores terapias são com cinema, arte, astrologia e filosofia. Eu acredito piamente nisso. Porque é assim que acontece comigo. Que lindo. Edil, Dino, sempre bom ter você por perto, viu, Edilson? Sempre, Legal. sabe? Perguntas finais que eu sempre faço Tá, nesses vamos nossos lá. bate-papos. O que é astrologia? A astrologia é um conhecimento de natureza interdisciplinar que tem como um dos seus termos um evento celeste e que tem como um dos seus outros termos um evento terrestre. Então, quando a gente vê uma relação entre uma configuração celeste e um evento político, a gente está fazendo astrologia mundial. Quando a gente vê uma relação entre um evento celeste e um evento psicológico, a gente está fazendo o que era chamado de genetlia, o mapa natal. Então, toda a diversidade de astrologia, todos os tipos de astrologia, são derivados dessa relação íntima que é entre o céu e a terra. Então, é um conhecimento de natureza interdisciplinar, que tem como um dos seus termos o céu, dos outros termos um evento terrestre. Você já comentou de alguns deles, mas o que você indicaria de um livro para as pessoas lerem? Que você acha importante?
Você falou de vários, mas um que Nossa Senhora, fecha. Eu estou lendo um muito importante agora, que acabou de ser lançado. Eu estou muito grato. É a tradução dos 9 primeiros livros do Morin de Villefranche. E, na realidade, são livros que, esses 9 primeiros livros, são muito pouco considerados porque não tem nenhuma técnica de aplicação prática. Não ensina nada do que a gente quer. E é por isso que ele é importante, porque é um livro onde o Morin vai dar os fundamentos da astrologia pela perspectiva física e metafísica. Já na abertura do livro, né, ele vai procurar responder às 5 maiores críticas feitas à astrologia. E tem uma que é um golpe. Ele fala assim: eu acho que a gente deveria realmente ouvir as críticas feitas à astrologia, já que são feitas por grandes homens. Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Por grandes físicos, grandes filósofos, né? E eles devem ter razão em alguma coisa. O que não tem razão é o astrólogo não ter nenhum conhecimento de física, de história e querer discutir com esses eruditos. Isso é 1700, Robson. é um genial, né? Tá Eu acho entendendo? genial. Estão traduzidos agora? Até chega agora. Acabou de ser traduzido. Eu vou te passar a capa do livro Vamos depois. ver depois. Não É, soube, não. tem 800 páginas, um calhamaço desse tamanho, Tem que dar tudo isso. mas eu achei a tradução, é uma tradução pessoal, Tá? eu esqueci o nome do tradutor, o sobrenome dele é Melchior. Esse menino merece um beijo, um aplauso e um Oscar desse ano, porque assim, ficar 3 ou 4 anos traduzindo um calhamaço que sabe que não vai ter interesse, porque não está tratando da parte prática da astrologia, sim da parte teórica, só isso já merece o Oscar para esse Fantástico rapaz. isso. Mas assim, eu estou impressionado. A gente está lendo um cara falando de problemas da astrologia, isso em 1700, que são os mesmos, Robson, até hoje. E veja, não é um crítico, não é alguém que não é astrólogo, foi um dos maiores astrólogos do Dos maiores. planeta, tá entendendo? E você vê o senso de autocrítica dele. Então, assim, se eu tiver que recomendar um, eu recomendo esse de início, porque assim eu Fantástico. acho que é uma pérola, Vou tá? adquirir esse livro certamente. Foram de vários filmes, mas um filme que é fundamental Poxa, de Rob. todos eles. A gente tem muitos, né? Mas um que assista. Nossa, Robson, um filme fundamental. Vou até tomar um gole aqui. Fundamental para quê? Para, para hoje. Para hoje. Para hoje. Hoje é todo instante, né? Nossa, Robson. É porque, assim, se eu fosse um homem de poucos filmes, talvez fosse mais fácil. É uma pergunta difícil. Mas um que Assim, você, para não tomar muito tempo, um que você veria hoje, de novo. mas tem muitos filmes que eu vejo. Tem filme que eu vejo 20 vezes, Eu 30 também, vezes, que eu também veria de faço novo. isso. Se fosse hoje, vamos sair hoje e ver. Boa. Isso vai ser mais fácil escolher. Eu escolheria O Marido da Cabeleireira, do Patrice Leconte. Eu assisti É isso. um filme belíssimo. É a história de um menino que sempre teve tesão por cabeleireiras. E quando ele cresce, ele resolve casar com uma cabeleireira. E ele entra num salão. A cabeleireira não é uma mulher qualquer, é uma mulher linda, linda. Ele pede ela em casamento, ela aceita. E os dois começam a viver. O filme todo se passa dentro do salão, né, de cabelo. É a vida dos dois, os poucos clientes que aparecem, o romance dos dois até o final. Que é uma parada. Vou assistir. Sem Que é spoiler. um... Edil Carvalho, meu querido amigo.
Uma última pergunta, aliás, penúltima pergunta. Hum. Quem é você? Foi a primeira pergunta, né? É mais uma pergunta. Quem é você? Eu não sei, Robson, não sei mesmo. Assim, essa foi uma das primeiras perguntas que, que apareceram na minha vida, né? Eu me lembro que eu estava pequeno, em Pouso Alegre, no sul de Minas, a gente brincava muito na enxurrada, chovia muito, a gente punha barquinho de papel, e eu estava lá mexendo na enxurrada, com um barquinho, quando eu olho para o outro lado da calçada, eu vejo um cachorro azul. Eu nunca tinha visto um cachorro azul. Aí eu vi que esse cachorro estava com uma coleira e estava na mão de uma senhora cujo cabelo era azul. Se eu tivesse mais idade, eu entenderia o que havia acontecido, porque eu fui contar para minha tia assustada, minha tia riu. Aí a minha tia falou que aquela mulher pintava o cabelo de azul. E o E ela cachorro, resolveu pintar o cachorro cachorro de dela azul. de azul. Mas até eu contar isso para minha tia, aquilo foi um maior mistério. E eu peguei e falei assim, gente, uma pessoa que tem cabelo azul, isso raciocínio da criança, tá, Edi? Uma pessoa que tem cabelo azul encontrou um cachorro que é da cor dela. Então eu tenho que encontrar alguém que seja da minha cor. Olha só. Qual é a minha cor? Eu não sei qual é a minha cor. E aí veio a pergunta, quem eu sou? Essa Que... eu fiz, isso era 9 anos de idade. E é o que eu te disse, em função dessa ter sido, inclusive, a primeira pergunta da entrevista, né? Eu acho que eu sou só astrólogo por isso, porque eu tenho essa pergunta não respondida. É ela que me faz amar a astrologia. Nesse caso, eu sou um buscador. Eu não tenho essa resposta. Mas eu acho, eu não tenho dúvida que a astrologia é o caminho. Uma última pergunta. Ah, Onde é que você quer chegar? mas como assim? Chegar como? Onde eu quero chegar, Robson? Nossa, as perguntas são difíceis, né? Onde eu quero chegar? Nossa, Robson. É, como a entrevista é sobre astrologia, então vou tentar responder dentro desse universo. Eu gostaria de morrer tendo assistido a um momento em que a astrologia fosse respeitada. Eu não gostaria de morrer sem assistir isso. Eu gostaria de ter esse fim, tá entendendo? De morrer e falar assim, ah, reconheceu a astrologia, pronto, agora eu posso morrer em paz. Tá entendendo? Você está ajudando bastante. Oi? Você ajuda bastante para acontecer É, isso. pois então eu vou morrer infeliz, né? Não, está ajudando bastante para isso. Vamos Eu chegar nesse gostaria de ponto. chegar a isso. Gostaria que isso acontecesse. É, eu acho que às vezes isso quase é possível, Robson. Sabe, por exemplo, quando a gente vê as discussões atuais sobre ecologia, porque assim, vão ter que reconhecer a legitimidade da ecologia. Não Sim. dá mais, tá entendendo? Assim, a relação do homem com o ambiente, com a terra, é o tema da ecologia, mas esse tema que associa o mundo ao homem é o tema por excelência da astrologia, não é? Só que a astrologia faz uma coisa infinitamente mais sofisticada e, por isso mesmo, infinitamente mais problemática. Através da relação do cosmos ou da natureza com o homem, é possível falar quem ele é e o que lhe vai acontecer. É por isso que a astrologia é problemática, porque isso aparece aos nossos olhos como uma coisa muito absurda, muito inexplicável, não é? A minha expectativa é que todo debate, como esse que está acontecendo com a ecologia, todo debate que levante a relação sobre o cosmos e a natureza e o homem, seja o primeiro passo para discutir seriamente a astrologia. Eu gostaria de assistir isso.
Então, toda vez que vem uma discussão sobre essa, eu falo, ai, Jesus, está chegando. Estamos chegando lá, estamos chegando. Nós vamos chegar lá. Tá? Nós vamos chegar lá, certamente. Tá. Edil, muito obrigado por ter vindo nesse encontro Obrigado casual, também. no meio do orquestra sinfônica, Fônica. no momento mágico dos grandes encontros, por acaso. É, Mas os acasos não existem, as coisas estão marcadas. foi legal. Estou muito feliz, Robson. Foi Muito muito bom ter participado. querido, beijo Um grande pra beijo, você, então. um brinde Um brinde, claro, e até sempre. e até sempre. Até mais. Tchau. Beijo grande. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia e está de noite. Estou emocionado. Edil Carvalho por aqui. Muito obrigado, tio. Muito obrigado mesmo. Obrigado também. Vejo vocês no próximo mês, na próxima lua cheia, que vai acontecer com o Sol no signo de Virgem. Já vai ser primavera, com a lua no signo de Peixes. Beijo grande e até mais. Beijo, Edil. Um beijo, Robin. Até mais.